Então, nós vamos, então, como eu disse a vocês, gravar a aula, né? E hoje o que a gente vai fazer é trabalhar a parte de voz passiva sintética. Na primeira aula que nós tivemos, antes da quarentena, nós trabalhamos com voz passiva analítica, né? Então, a ideia agora é trabalhar com a voz passiva sintética. Então, e aí, fiquem à vontade, tá certo? Podem interromper a hora que vocês quiserem, mesmo que, enfim, não seja a hora da gente fazer pergunta, tá? Qualquer coisa esquisita, como na sala de aula, vocês interrompem, tá bom? Então, olha só. Se é voz passiva, lembre que isso tem a ver com a relação do verbo com o sujeito. Então, significa que o sujeito está recebendo a ação. Se ela é sintética, é porque ela é resumida, né? Então, como assim resumida? Na voz passiva normal, nós temos auxiliar mais particípio, certo? E nós temos aquela coisa que nós vimos, o sujeito vira agente da passiva, o objeto direto vira sujeito, e o verbo fica um a mais. Essa é sintética, primeiro, porque eu não tenho verbo auxiliar. Agora, se eu tenho um verbo na ativa, eu continuo com um, se eu tiver dois, eu fico com dois, e assim por diante. Então, é sempre desse jeito. E o que vai fazer isso virar voz passiva é uma palavrinha pequenininha chamada pronome passivador, é o pronome se. Então, vamos ver com vocês como é que funciona, tá certo? Como é que se faz esse tipo de transformação, tá? Então, olha só, vamos começar com uma frase bem simples. Doam terra, né? Se a gente fosse passar essa frase para voz passiva analítica, aquela que a gente viu lá antes da quarentena, como é que iria ficar mesmo? Terra, e aí? Foram doadas? É doada, porque terra é singular, certo? Então ficaria assim, ó, terra é doada. Lembra que para por aí, né? Porque sujeito vira agente da passiva. Olha lá, em doam terra, repare aqui, ó, tá vendo? O sujeito é indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, o agente da passiva é indeterminado. Então fica desse jeito. Terra é doada e acabou. Tudo bem? Aqui tinha um, ficaram dois, e esse verbo a mais é o verbo auxiliar. Então foi isso que nós exercitamos na última aula, naqueles exercícios cuja resolução eu passei para vocês. A parte de hoje, que é um pouquinho mais pegajosa, um pouquinho mais difícil, né? É assim, tá vendo? Doa-se terra. Ou seja, ó, presta atenção. Se eu tenho um verbo, eu continuo com um. Estão vendo? Se eu tivesse dois, eu continuaria com dois. Se eu tivesse três, ficaria com três. Repare que doam está no presente do indicativo. Olha esse verbo aqui, ó. Presente do indicativo também, certo? Outra coisa bem importante, esse verbo está no plural, porque isso aqui tem sujeito indeterminado. Mas olhe para essa, ó, o objeto direto vira sujeito, tá vendo? Doa-se terra equivale a terra é doada. Se terra é singular, doa é singular. Então eu pego esse verbo aqui, no mesmo tempo e modo da voz ativa, certo? Acrescento a ele a palavrinha ser, que é o pronome passivador, e depois eu faço o objeto direto virar sujeito, ó, tá vendo? Vamos jogar uma no plural para vocês verem. Olha lá. Alugam quartos. Se fosse essa, na analítica, quartos são alugados. Também sem agente da passiva, porque o sujeito aí é indeterminado. Mas na passiva sintética, que é o nosso alvo de estudo hoje, olha como ela ficaria. Alugam-se quartos. Certo? Então, gente, olhem só, fiquem muito, mas muito, muito espertos, viu? Os exercícios de vestibular envolvendo isso, muitas vezes só cobram o verbo. E aí ele cobra tanto essa construção na passiva sintética, você manter o tempo, acrescentar o ser, não é? Até a questão da concordância, que é o que mais cai. Para vocês terem uma noção, só para vocês terem uma noção, escrever aluga-se quartos, é o mesmo erro de você escrever assim, eles vai embora já já. Perceberam como fica feio? Eles vai embora já já. Vejam bem, por mais que eu tenha dificuldade em português, eu sei que não é eles vai, tem que ser eles vão, certo? O raciocínio de vocês é que tem que ser o mesmo, né? Aluga-se este quarto, mas alugam-se quartos, certo? Ou seja, sujeito no plural, verbo no plural. E aí, tá claro?
Meninos? Pro, Beleza? Então tá bom. pro. Então fala. Se ficar, tipo, aluga-se essa casa, Tudo bem. É isso tá aí. certo? Certíssimo. Se Esta ou fosse- essa? Depende da frase. Por exemplo, vamos supor que em vez de estar escrito alugam quartos, fosse alugam esta casa. Por que eu falei depende da frase? Então é assim. Se eu escrevesse alugam esta casa, é a minha casa, certo? Se eu escrever alugam essa casa, deve ser uma casa de uma outra pessoa, tá? Ah, Depende do contexto, né? Mas enfim, tá certo? Alugam esta casa. Se fosse na analítica, esta casa é alugada. Se fosse na sintética, aluga-se esta casa. Então, o que vai fazer o verbo ficar no plural ou no singular é o sujeito que está na frente. Entende como é que é? Se esse sujeito é plural, verbo no plural. Se o sujeito é singular, verbo no singular. Tudo bem? tá bom. E Obrigada. nada. Outra coisa, quer ver só? Às vezes a pergunta, gente, aí voltando lá àquela aula que nós tivemos antes da quarentena. Às vezes o examinador quer pegar você assim no pulo e ele grifa esse verbo aqui, ó, por exemplo, esse doam, esse alugam, e ele quer saber que tipo de verbo que é. Repare que na voz ativa o verbo é transitivo direto, e para a gente isso é óbvio, né? Em doam terra, terra é objeto direto, em alugam quartos, quartos é objeto direto. O curioso é que quando você faz voz passiva sintética, esse quartos, por exemplo, ele vira sujeito. Então, como é que fica a transitividade do verbo? Fica do jeito que nós vimos lá na passiva analítica. Esse alugam é um verbo transitivo direto na voz passiva. Ou seja, é a mesma coisa que dizer para você que isso é um verbo transitivo direto, sem objeto direto, porque o objeto direto virou sujeito. Entenderam como é que é? Tudo bem? Pro, tem como repetir essa parte? É Não assim. entendi muito bem. Eu explico. É assim. Todo verbo transitivo direto tem objeto direto, não tem? Tudo bem até aí? Sim. Não é? Então. Só que quando você escreve doa-se terra, por exemplo, olha o que acontece. Esse doa continua sendo um verbo transitivo direto, como ele era antes. O se é pronome passivador, certo? E esse terra é o sujeito. Por que é o sujeito? Porque doa-se terra equivale a terra é doada. Então, esse terra é sujeito. Ou seja, que situação nós temos aí? Nós temos um verbo transitivo direto que não tem objeto direto. Por que não tem? Porque Mas isso aí você não teria que analisar da primeira frase? Então, na primeira frase, doam terra, o doam é um verbo transitivo direto normal. Ele é um verbo transitivo direto e terra é objeto direto. Em doa-se terra, ele é um verbo transitivo direto. Só que ele é um verbo transitivo direto, ele é a mesma coisa que ele era na outra frase, exatamente. Só que ele é um verbo transitivo direto na voz passiva. Como assim? Ele é um verbo transitivo direto, sem o objeto direto, porque o objeto direto virou sujeito. Entenderam? Ah, sim. Para você Beleza. escrever essa novela inteira, você escreve só assim: verbo transitivo direto na voz passiva. Beleza. Entenderam? Então é isso, ele mantém a transitividade anterior. Não é comum se perguntar isso, mas como eu já vi perguntar, é bom você saber, certo? O verbo na voz passiva mantém a transitividade anterior, certo? Só que você vai ter que acrescentar o na voz passiva, porque senão fica incoerente. É a mesma coisa que você dizer que você tem um verbo transitivo direto e não tem objeto direto. Exatamente, não tem. Por que você não tem? Né? Você não tem porque ele virou sujeito. E aí? Sim? Tá claro? Ah, tranquilo, senhor, tranquilo. Maravilha. Valeu. Então tá, agora olha só. Então vamos agora, não é, mostrar para vocês então um resuminho aqui para facilitar a vida. Olha só. Quando você passa uma frase da ativa para passiva, o esquema é sempre o mesmo. É sempre bom a gente lembrar que não existem exceções, pessoal, para isso. É sempre assim. Normalmente, a frase dada a vocês é uma frase que tem sujeito indeterminado. Essa é a construção comum de acontecer. Por que sujeito indeterminado? Porque não existe, por exemplo, alugam-se casas por mim. Por exemplo, doa-se terra pelo governo.
Ou seja, na voz passiva sintética atual não existe agente da passiva. Se eles derem a vocês, eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco desse jeito. Se eles derem a vocês uma frase com sujeito simples, por exemplo, o governo doou terras, a empresa alugou as casas, por exemplo. Se a frase fosse assim, você teria que ignorar o sujeito, porque não existe agente da passiva na voz passiva sintética. Então seria, por exemplo, doou-se terras, sem colocar o pelo governo, né? Não pode. Então, normalmente, eles dão com o sujeito indeterminado. Se derem com o sujeito simples, você faz de conta que ele não está lá, tá? O verbo sempre fica na mesma quantidade que estava antes e concordando com esse novo sujeito, certo? Então, aluga-se esta casa, mas alugam-se casas. E o objeto direto vira sujeito paciente. Então, isso aí é um resuminho do que nós vimos antes. A ideia é vocês verem a mesma coisa que a gente vê na sala. É lógico que agora eu vou mostrar frases um pouquinho mais complexas para vocês. Mas eu posso colocar a complexidade que eu quiser. Vocês vão fazer isto. Não há exceções, certo? É sempre assim. Mas cada frase, conforme eu disse a vocês, vai trazer uma dificuldade diferente, né? E essa é a primeira. Então, lembrando que é tudo igual. Tinham feito o exercício. Passem essa frase, então, para a voz passiva sintética. Como é que vocês acham que fica? Podem tentar. Mesma quantidade de verbos, joga o ser junto e faz o objeto direto virar sujeito. Alguma ideia? Então? Professora, eu Oi. não sei se está certo. Tenta aí. Mas fizeram-se o exercício? Então, se você transformar tinham feito para fizeram ou para fez, de 2 verbos vira 1, né? Não é isso? E não Isso é pode. verdade. Não pode. Se eu tenho tinham feito 2 verbos, eu vou ter que continuar com 2. Como é que fica, então? É essa estrutura que você fez. Aí vocês dão uma ajudazinha aí também, tá? É essa estrutura que você fez. Só que tem que manter esses 2 verbos aí. O que vocês acham? Arrisquem. Eles fizeram o exercício? Então, se eu fizer assim, eu passo para a voz ativa. Eu tenho que fazer essa na voz passiva que tem o ser. Eu tenho que pegar esse verbo aí, juntar com o ser e fazer o objeto direto virar sujeito. É difícil mesmo. Vamos lá, não tem problema. Não sei. Nem ideia? Não sei. Não. Assim, ó. Tem se feito. Não, mas. Tinha-se feito. Eu ia falar isso, Poxa vida. Tinha-se Nossa. feito exercício. Então, olha só, vamos lá. Por que eu falei que esse exercício é mais difícil? Porque o examinador, quando pergunta isso, ele tem mais de uma intenção, tá certo? Por um lado, ele está cobrando para ver se você sabe fazer voz passiva, sintética, que é a base do nosso aqui, né? Ou seja, tinha 2 verbos, olha só, continuei com 2, certo? Mas junto, ele está cobrando colocação pronominal. Vejam só, se tinha feito, nem pensar. Jamais, jamais de nunca, de jeito nenhum, nem em pesadelo, você começa a oração com o pronome oblíquo. Isso é considerado um erro gravíssimo na norma culta, certo? Acontece, gente, que o jeito mais comum do pessoal escrever é tinha feito-se. É jogar o C no final. Por que não pode? Porque jamais, também, de nunca, de jeito nenhum, se prende pronome a particípio. Então, o examinador, ele está cobrando 2 coisas ao mesmo tempo. Por um lado, ele está cobrando se você sabe voz passiva, certo? Mas ele também está cobrando colocação pronominal, né? Vejam bem, tinha-se com esse hífen bem esperto aqui no meio, tá vendo? Vamos imaginar que você estivesse fazendo uma prova e você escrevesse tinha-se feito sem o hífen, né? Se você escrever tinha-se feito sem o hífen, é exatamente o mesmo erro de tinha feito-se. Ao tirar o hífen daqui, você prendeu esse pronome ao particípio, tá vendo? E não pode. Ele tem que ficar bem preso aqui ao auxiliar, tá vendo?
Então, você tem que colocar esse hífen aqui. Então, a dificuldade desse exercício é misturar a voz passiva sintética, que é o que está sendo cobrado, tá certo? Com a colocação pronominal. Outra coisa importante, quando alguns de vocês tentaram antes, vocês pensaram em fizeram-se, por exemplo. Veja, seria o mesmo erro se eles tivesse escrito tinham, não é? Gente, cuidado com isso aqui, ó. É o exercício, tá vendo? O exercício, singular. Então, tinha se feito. Se fossem os exercícios no plural, seria tinham-se feito, certo? Vocês precisam ficar muito atentos à concordância. Se vocês errarem a concordância, vocês perdem o exercício. Então, quando nós tínhamos um verbo, continuamos com um e fizemos a concordância. Agora nós temos dois, mantemos os dois e fazemos a concordância. E aí, beleza? Tá claro? Beleza. Assim, Tranquilo. Tá, beleza, então tá. Então vamos pegar Tranquilo não, né? Tá claro. Tranquilo nunca é, né? Mas é divertido, tem que pensar assim, tá bom? Vamos pensar num um pouquinho mais difícil. Vamos dificultando para vocês, né? Olha essa. Esclareceriam as dúvidas. Tentem essa agora. Pega o verbo, joga com o C, concorda com o sujeito. E aí? Eu não sei se existe, mas esclarece-se. Então, Esclarece-se as dúvidas. Foi o que eu pensei. Esclarecem-se as dúvidas. Eu estou passando esse verbo aqui para o presente, certo? Esclarecem é presente. Eu não posso errar o tempo do verbo. Ó, aqui é esclareceriam, tá vendo? Você tem que manter esse tempo verbal aqui, ó. E manter esse tempo colocando o C junto com ele. esclareceriam suas dúvidas? Quase bateu na trave. Esclareceriam mais C. Perfeito. Mas aqui, de novo, o examinador está, enfim, jogando com outro assunto junto, né? Eu sei que é ruim a gente ver assim, mas não adianta. Vocês vão ser cobrados assim, então vocês têm que se acostumar com essa construção, tá? Pode Desculpa, mas vai ficar no meio? Isso, Sofia! E aí? Eu não sei. Como é que é? Não sei exatamente como é que é, mas é mesóclise, né? Que chama quando fica no meio da palavra. Perfeito. É esta coisa linda aqui, gente. Esclarecer-se-iam as dúvidas. Então, deixe, enfim, melhorar isso aí. Por que mesóclise, né? Então, do mesmo modo que aqui em cima, ele está mexendo com essa regra de que não pode prender o pronome a particípio, aqui ele está mexendo com a regrinha da mesóclise. Mesóclise, para quem esqueceu, significa colocar o pronome no meio do verbo. Quando é que se faz isso em português? Somente em duas situações. Se eu tenho o verbo no futuro do pretérito, como essa, eu esclareceria, tu esclarecerias, isso é o futuro do pretérito. Ou futuro do presente, eu esclarecerei, tu esclarecerás, né? Então, se aqui estivesse esclarecerão, seria exatamente a mesma coisa, né? Aí, eu coloquei esse verbo para vocês entenderem o que é o meio do verbo. Não é para contar as letrinhas, metade para um lado, metade para o outro, tá certo? Meio do verbo é assim. De um lado, você põe o radical do verbo. Como é que eu sei que se esclarecer é o radical do verbo? Porque se você conjugar esse verbo, é assim. Eu esclareceria, tu esclarecerias, ele esclareceria, ou seja, esse é o pedaço que sempre repete, tá vendo? Esse pedaço que sempre se repete chama-se radical. Aí eu coloco o pronome aqui no meio dele. O pronome é passivador. Aí por que iam? Porque são as dúvidas. As dúvidas seriam esclarecidas. As dúvidas, plural, certo? Se aqui em cima estivesse escrito esclareceriam a dúvida, seria esclarecer-se-ia a dúvida. E aí? Beleza? Muito difícil. Estou vendo que vocês estão em choque. O que foi? Ô, Pro, como que usa mesóclise mesmo, que você falou no pretérito? É assim, só se usa mesóclise em dois tempos verbais. Os futuros, o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do pretérito é essa forma que termina desse jeito aqui, ó, tá vendo? É a possibilidade de ação no passado.
esclareceria, esclarecerias, esclareceria, esclareceríamos e assim por diante. Futuro do presente é a ação no futuro, né? Futuro do presente em diante. Ou seja, esclarecerei, esclarecerás, esclarecerá e assim vai, certo? Quando você tem o verbo nesses tempos, a mesóclise é obrigatória. Entenda uma coisa, a mesóclise ela causa muito estranhamento para nós hoje, porque de verdade, gente, vamos combinar, ninguém normal fala assim. Se a pessoa falar assim, vocês podem ter certeza que ela tem problema, porque de verdade, ninguém numa conversa dentro da norma culta, sei lá, falaria desse jeito, certo? No entanto, se a frase dada for desse jeito, você não tem outro tipo de resposta. Se o verbo está no começo da oração e você tem que acrescentar um pronome a ele, né? Esse pronome vai para o meio do verbo. E aí é que tá. Como é que faz a mesóclise? Essa que foi a pergunta, né? Como é que faz a mesóclise? Você faz sempre assim, ó. O radical fica no começo, depois você põe o pronome, tá certo? E depois você põe a terminação. Essa terminação é íon, plural, porque aqui são as dúvidas, tá vendo? Então é a mesma coisa que esclareceriam. É que não pode ser esclareceriam se, tem que ser esclarecer-se-iam, certo? Se aqui fosse a dúvida, seria esclarecer-se-ia. Então a encrenca de uma frase assim é que não há outra resposta possível. O único jeito de responder o exercício e você acertar é usar a mesóclise. Então o examinador, quando faz isso, ele faz para cobrar a colocação pronominal, mas ele faz para cobrar a voz passiva sintética e a colocação pronominal. Quer dizer, as duas coisas estão aí embutidas no mesmo assunto. E aí? Tá claro? Entendi sim, Pro. Obrigada. Tá. Agora, olha Ô, só. Pro, Oi. por que no Tinham não usou a mesóclise se ele é do mesmo jeito? Aí é que tá, Mariane, é quase do mesmo jeito. Olha só. Tinham não é futuro do pretérito. Tinham é pretérito imperfeito. Para ficar igual a esse aqui, teria que ser assim, só para você ter uma noção. Seria teriam feito o exercício. Teriam feito. Quando eu transformasse a frase, teria que ser assim. Ter-se-ia feito. Porque teriam é futuro do pretérito, mas tinham não é. Então a mesóclise só se usa com o verbo no futuro. Esse tinham está no pretérito, tá vendo? Ó? Pretérito imperfeito. Sim. Resultado, você faz assim, ó. Não há outro jeito de fazer. Entendeu? Tá bom, obrigada, Pro. É diferente. Agora, como a gente costuma dizer para vocês em sala de aula, né, gente? Tudo, absolutamente tudo pode ser piorado nesta vida, né? Olhem para isso. Então vamos começar agora com os desafios de verdade, né? Dar-lhe-ão uma oportunidade. O que é que vocês acham? Pro, mas tipo, isso é cobrado com frequência? Pois é, gente. Então, depende, né? Então, por exemplo, eu nunca vi, olha, eu trabalho com vestibular há muito tempo, né? Eu nunca vi a Unicamp pedindo uma coisa dessas. Porque a Unicamp, quando ela trabalha com gramática, ela normalmente parte de textos de revista, textos de jornal, né? E, de verdade, esse tipo de coisa, é o que eu disse, já é arcaico quanto ao uso, né? Na Unesp, às vezes, certo? Na FUVEST, nos vestibulares aqui da região, sempre. No Enem eu nunca vi também, porque o Enem trabalha com situações mais ligadas ao dia a dia. Então, gente, é horrível isso aqui, mas é aquilo que eu costumo dizer a vocês. A gente não aprende isso aqui por ter obrigação de saber, né? Se a gente tivesse obrigação de saber e não soubesse, seria preso, né? A gente aprende porque tem o direito de saber. Os nossos vestibulares, infelizmente, ainda são conservadores, e isso aparece. Então, é aquela coisa. Você pode nunca usar isso na vida, porque, como eu disse a vocês, ninguém normal fala assim, né? Mas isso ainda existe, e ainda cai bastante. Essa frase aqui só consegue ser um pouco pior do que a outra. Ô, Pro, o que é esse ão? O que é esse ão aí? Então, é assim, olha, esse verbo, é como, tá vendo isso aqui? Isso aqui não é esclareceriam mais o ser? Aqui é darão mais o lhe. O verbo é darão, tá vendo? Ah, tá. O presente. E o lhe está aqui. O que está acontecendo com essa frase? Ó, vamos fazer a análise sintática dela inteira para vocês enxergarem bem.
O sujeito dela é indeterminado. Quem darão? Sei lá. Agora, olha só. Darão o quê? Uma oportunidade. Objeto direto. Darão a quem? A ele. Ou seja, esse verbo na voz ativa, ele é transitivo direto e indireto. E o objeto indireto, como está em forma de pronome oblíquo, olha onde ele está, no meio do verbo. Haveria outro lugar para ele estar? Não. O verbo está no futuro. O que você vai ter que fazer agora é passar para a passiva sintética, colocando o C também no meio do verbo. O que é que vocês acham? Não sei se está certo, Pro, mas dar-lhe-se-ão uma oportunidade? Quase, quase. Dois problemas. É, Primeiro, porque é uma oportunidade só, então não pode ser darão. Certo? dar-se-lhe-ão uma oportunidade? Então, o pronome agora ficou certo. O C tem que ser antes do lhe, beleza. Mas está com o mesmo problema. Olha, quando você fala dar-se, Dora. é darão, certo? É uma Dar-se-á. oportunidade só. Isso, Dar-se-á. dar-se-lhe-á. Ah, pelo amor de Deus. Nossa, não ia conseguir. Esse Pô, hora que mas- você fala, eu vou desistir. Se fosse verdadeiro ou falso, eu ia falar que não ia existir isso daí. Não é verdade, gente? Olha, Se isso eu aqui vejo parece... numa prova, eu falo que cara burro, meu. Como é que o cara escreve um negócio desse? Então, Então, mas aí que tá. Eu sei, a gente fica muito bravo com isso aí, mas, gente, então existe, você tem que saber. Olha só, vamos entender isso aqui, em vez de vocês ficarem bravos, ó, vamos lá. Por que não é darão? É dará. É uma oportunidade só, certo? Então, é dará. O lhe já estava no meio do verbo, e ele tem que continuar, porque esse verbo está no futuro. E aí, como se pediu para a gente passar isso aqui para a voz passiva, eu tive que acrescentar o C. Onde é que ele vai? No meio do verbo, porque o verbo está no futuro. Então fica essa coisa linda aqui que parece que você está separando sílaba, tá vendo? Dar-se-lhe-á. Mas não há outro jeito de fazer. Senhora, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Letícia. Você tinha falado que no primeiro exemplo, se tinham feito o exercício por alguém, o por alguém não ia aparecer porque não tem agente da passiva Exatamente. quando tem o C. Isso. Só que o lhe é tipo dar a ele. Isso. Então ele não não- teria que tirar ele também? Entendi. Aí que tá. Não. Porque esse lhe é objeto indireto, ele não é agente da passiva. Olha só. Uma oportunidade era objeto faz direto, sentido. virou sujeito, tá certo? O que era objeto indireto continuou sendo objeto indireto, tá vendo? Isso aqui não é um sujeito virando agente da Entendi. passiva. Você não tem o agente da passiva aí. Você tem o objeto indireto exatamente onde ele deveria ficar, que é aí no meio do verbo. Olha, dessa primeira parte, pior do que isso não fica. ô, Beleza? Pro, Oi, Vanessa? Entendi, senhora. só pra Obrigada. avisar que eu acho que tem mais 5 minutos, eu acho. Tá. Porque senão ele vai parar. Então, o Zoom tem liberado mais tempo, mas vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos a mais 10 minutos, tá? Se a gente não conseguir, daí eu interrompo e a gente, depois na outra aula de hoje, a gente continua, tá? Mas é bom avisar. Obrigada. Pro, Oi. não é uma dúvida em relação à voz, mas é em relação a plural e singular. Enfim, Tá. na frase dar-lhe-ão uma oportunidade, o darão tá no plural, né? Exatamente. E então, se, por exemplo, numa pergunta, dissertativa, tivesse falando se esse verbo concordando com uma oportunidade está errado, teria que falar que sim? Ah, entendi a pergunta. Não. É o seguinte. Olha só. Quando você fala darão uma oportunidade, esse verbo está no plural porque isso aqui é voz ativa e o sujeito é indeterminado. É aquele verbo na terceira pessoa do plural sem referência. Lembram? Então, o sujeito é indeterminado. Quando você passa para a voz passiva sintética, o sujeito deixa de ser indeterminado. O objeto direto vira sujeito. Aqui, essa oportunidade é objeto direto. O verbo não concorda com o objeto direto. Aqui ele faz essa concordância porque uma oportunidade virou sujeito, tá vendo? É um sujeito paciente. Essa frase equivale a uma oportunidade lhe será dada. Entendeu?
Ah, entendi, Pro. Entendeu? Muito Então, em obrigada. cima, você tem voz ativa, aqui você tem voz passiva sintética. Olha só, de Obrigada. verdade, gente, falando sério, olha só. Fazer isso aqui é difícil quando você nunca fez, certo? Depois que você viu como faz, você estuda um pouquinho, você já vai conseguir fazer. Se o examinador quiser pegar assim, mais pesado, ele dá essa frase prontinha para você e ele pergunta o que é esse C aqui, ó. Tá vendo? E aí você diz que é pronome passivador. Entenda uma coisa. Numa aula como essa, é óbvio, certo? É óbvio porque a gente está estudando isso. Mas, quando vocês vão ver mais adiante que o C pode ter várias funções, né? E aí isso fica complicado. Como é que você tem certeza que esse C é pronome passivador? O truquezinho é passar essa frase para a voz passiva analítica. Ou seja, dar-se-lhe a uma oportunidade equivale a uma oportunidade lhe será dada. Quando você consegue fazer essa inversão, o C é pronome passivador. Tinha-se feito o exercício tinha sido feito. Esclareceriam as dúvidas seriam esclarecidas, e assim por diante. Entenderam? Beleza? Beleza. Muito bom. Então, olha só. Então, agora vamos aos difíceis de verdade. A gente vai ver uma parte agora e depois a gente volta, tá? O rapaz fez todos os trabalhos. Como é que fica na sintética mesmo? Essa passiva sintética que a gente está fazendo hoje? O rapaz fez todos os trabalhos? Então, lembra que aí eu tenho um Faz. sujeito simples, né? Ele vai ter que desaparecer, certo? Ó, todos os trabalhos vai virar sujeito. Como é que fica mesmo? Face. Todos os Então, trabalhos. não é no singular porque trabalhos é plural. Fizeram-se todos os trabalhos? Exatamente. Fizeram-se todos os trabalhos. Veja, eu tenho um Ué, verbo. mas é só uma pessoa. Então, a frase na voz ativa tem sujeito simples, certo? Se eu Uhum. passasse essa frase para passiva analítica, os trabalhos foram feitos pelo rapaz. Normal. Na passiva sintética, eu tenho que ignorar esse o rapaz. Por quê? Porque não existe fizeram-se todos os trabalhos pelo rapaz. Lembra que a gente viu no comecinho? Então faz de conta que esse rapaz não está aí e você só pega o restante da frase. Não existe na voz passiva sintética atual agente da passiva. Beleza? Ô, Pro, então você tem que, tipo, meio que tirar o sujeito e embutir ele? Não, é tirar mesmo. Só Eliminar. tirar, tipo, Só só tirar. tirar. Só tirar. Se ele for simples, se ele for composto, se ele for oculto, faz de conta que ele não está aí. Não existe agente da passiva. É por isso, né, na voz passiva sintética, é por isso que é muito raro o vestibular pedir a frase com sujeito simples para você passar para a voz passiva sintética. Porque, teoricamente, essa pergunta não tem razão de ser. Você não tem como colocar esse pelo rapaz. Mas como eu já vi, vocês vão ver no exercício também, é bom a gente ver como é que fica, entendeu? Você tem que saber que tem que eliminar. Entendi, Pro, obrigada. Tá bom? Tá. Último exemplo dessa primeira aula aqui. Precisam de funcionários. Tentem essa. O que vocês acham? Precisam? Precisa-se de funcionários. Precisa-se de funcionários. Precisa. Não é assim. Precisam. Precisam sim. Funcionário está. Tá no plural. Mas funcionário está no plural, então o verbo também tem que estar, né? Então seria precisam-se de funcionários? É, porque tipo alugam-se, não? Olhem de novo para essa frase. Ó, vamos lá. Essa frase tem alguma coisa que nenhuma das outras que eu mostrei até agora tem. O que é? O D? É o D. Exatamente. Isso significa que esse verbo é transitivo indireto, não é? Quem precisa, precisa de, certo? Então, como é que fica? O caminho é esse mesmo. Esse verbo é transitivo indireto. Como é que fica isso na voz passiva, então? Não, precisa... Ai. Pensem aí. Alguma ideia? Ô, Pro, a gente só usa o seu, a gente pode usar outros tipos, tipo como lhe? Não, é só o C. O único que é pronome passivador é o C.
Então vamos lá, olha o raciocínio que vocês fizeram. Isso é um verbo transitivo indireto, de funcionários é objeto indireto. Muito bem. E o que é que tem mesmo? Nem que a gente fique aqui até amanhã, a gente consegue fazer isso. Para fazer voz passiva, eu preciso ter um objeto direto para virar sujeito. Correto? Eu não tenho. Então, gente, não existe voz passiva dessa frase. Só verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto é que tem voz passiva. Ah, tá. Viu? Que doido. Entenderam ou não? Eu ia colocar umas 4 formas. Não é? Pois é. Só que eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês que a gente vai responder depois. Se isso é verdade, como se explica isto? Porque esta frase, gente, existe e está correta. Precisa-se de funcionários. Então, vocês vão guardar, a gente vai interromper aqui, vocês vão guardar essa frase na cabecinha de vocês, vão pensar um pouquinho, e no comecinho da nossa próxima aula de hoje, a gente responde, beleza? Beleza, Pro. Tá? Então, olha só, eu falei para vocês, ó, não existe, não tem como passar para voz passiva, fato, certo? No entanto, eu repito a vocês, precisa-se de funcionários é uma frase que existe, e ela está correta. Então, se ela existe e está correta, né? Como se explica, então? Então, vocês vão pensar nisso um pouquinho, certo? Eu vou encerrar a gravação nossa agora, vocês têm outra aula, né? E a gente, na próxima aula, responde a isso, tudo bem? Tá bom, Pro. Tá bom, meninas? Então tá bom, um beijo para vocês. Tá bom, Pro. Obrigada. Até daqui a pouquinho, tá? Tchau. Tchau.